Bom, aqui tem 3 casos, né? Foca aqui, ó, que eu vou explicar pra elas. O que que acontece? Deixa eu clarear um pouquinho. Aí. Vamos supor que chegou essa cliente pra mim. Percebem que ela tem bastante pelo, certo? É uma cliente que tem bastante volume, mas falta o quê? Falta tampar falhas pontuais e também alinhar. Percebem que aqui no início, ó, tem bastante falhas. Essa parte também é bem falhada. Já essa aqui do início tem pelos, mas é toda comida, ó, toda mordida. Então, a gente precisa trazer um alinhamento aqui também. Já nessa parte superior, percebemos que ela tem pelo comparado à parte inferior, mas ainda, ó, dá diferença do meio para essa parte aqui, ainda tá mais ralo. Então, como que eu trabalharia... Ixi, Maria. Iria trabalhar de forma estratégica. Aqui nessa parte superior, mesmo que tenha pelos, eu iria preencher, porque ainda dá diferença do volume. Mas eu iria fazer fios mais separados. Por que separados? Para não dar tanto fechamento e tanto volume assim, porque só precisa de um pouco, né? Então, eu iria fazendo fios bem separados para mais alinhado que dá volume. Porque se eu tiro esse desenho, aqui não tá alinhado. Então, eu iria fazer fiozinhos bem deitadinhos, conforme tá aqui a direção do pelo, e mais separados, tá? Já nessa região aqui, ó, aqui tem muito volume, aqui não tem nada. Então, como que eu vou trabalhar para promover o mesmo volume e não ficar aqui ainda aparentando falhas? Primeiramente, é não preenchendo dentro. Toda essa parte aqui escura, eu não iria fazer nada. Gente, eu vejo tantas pessoas falando assim: ai, eu tenho dificuldade para ver meu fio, para repassar aqui dentro. Ai, eu tenho dificuldade para encaixar, para ver onde pôr, porque o pelo não deixa eu ver o meu fio. Agora me responda uma coisa: para que você precisa preencher um lugar onde o pelo não deixa ver o fio? Não tem necessidade de pôr fio ali. O pelo não deixa ver, porque já tem volume. Então precisamos complementar onde precisa para trazer um realce como um todo, um equilíbrio. Tá? Então, aqui, ó, eu não iria fazendo fio simples por toda a sobrancelha, porque senão aqui iria ainda dar diferença. Eu iria vir preenchendo, intercalando os movimentos nessa região, para dar um degradê e aparecer que aqui tá volumoso como aqui dentro. Então, eu iria preencher aqui e de forma bem junta. Aqui, como eu ia preencher de forma separada só para alinhar, aqui eu preciso alinhar e também dar volume. Então, eu iria fazer o quê? Bem juntinho e ramificado, tá? Já nessa região, eu iria fazer o quê? Eu iria preencher, gente, separado também, porque ela tem pelo comparado aqui. E outro detalhe, eu teria que direcionar bem pontualmente aonde realmente tem falha. Percebem que aqui... Dá um zoom aqui pra mim. Ó, percebem que aqui tem pelo e aqui tem pelo, certo? Aqui, ó, já tem um buraquinho, não tem? Eu iria direcionar o meu preenchimento bem nesse buraquinho. Ah, aqui também, ó, ia direcionar aqui, aqui, aqui. Aqui tem pelo, eu não ia fazer em cima, porque ele já tem, eu preciso complementar o que ela precisa e não fazer onde já tem, ok? Aqui onde não tem nada, eu também iria preencher. Aqui eu iria já preencher mais para dar um volume maior, mas eu não precisaria ter tanto volume quanto tem aqui, porque a frente tem que ser mais suave para não carregar o olhar, tá? Então, eu iria fazer dessa forma, nesse caso. Agora, vamos ver um caso diferente. Ah, volta aqui pra mim. E outra, tem gente que faz trame toda a sobrancelha, né? O método tradicional é fazer o quê? Vim aqui, ó, fazer trame toda a sobrancelha. Uma que vai continuar mais clara aqui porque você tá preenchendo dentro. E outra que você vai ter um trabalho do caramba pra ter que ficar encaixando o fio de baixo com o fio de cima aqui no meio, sendo que não precisa porque não dá pra ver nada, né? Então, além de ser mais difícil, não tem necessidade. Então, imagina, você só fazer aqui, aqui, quão rápido iria ser e quão bonito iria ficar, porque você iria fazer o que ela precisa. E a recorrência dela voltar. Mas isso daí vai mais na profundidade que eu vou falar. Mas isso daqui, gente, a técnica Star Brows é só vantagem, entendeu? Porque é muito rápido, você só precisa trabalhar mais seu olhômetro. Por exemplo, você precisa trabalhar nessa percepção visual das falhas, então você tem que aguçar e aflorar mais seu olhômetro. Só que isso é fácil, porque é só você olhar onde precisa, só ler o pelo, entendeu? O difícil é ter que ficar decorando trama, fazendo a trama perfeita, que ainda nem vai ficar bom no final, tá? Agora aqui, ó, vamos entender esse caso aqui. Essa cliente, ela tinha um pelo, gente, muito grosso, e ela tinha muito pelo mesmo. Sabe aquela sobrancelha que você nem vê a pele embaixo, toda fechada? Parece uma fita isolante? Então, aquelas pretas, era assim. Só que não tinha formato. Então, nem nada é bom que não possa melhorar, tudo dá pra melhorar. Então, no caso dela, o intuito não foi nem preencher só falhas, foi melhorar o formato, definir e alinhar. Então, qual foi o meu propósito ali?
fazer fios, ó. Eu só fiz fios na base, em toda a base. Por quê? Porque eu queria alinhamento. Se eu faço só na base, eu causo esse alinhamento. Então, como ela já tem fio aqui no meio, eu não fiz nada. Olha aqui, ó. Tudo aqui eu não mexi, não fiz nada. Depois eu posto no Stories pra vocês verem esse resultado. Ficou lindo. Se esse livro é novo. Esse livro não foi lançado ainda, tá? Só vai ser no dia 16. Mas essa técnica, esse método e esse livro, ó, ele é novo. Não é o livro igual Classe A. Então, o que eu fiz aqui, ó? Fiz mais fechados. A base eu preenchi bem. Por quê? Porque ela tem muito pelo e eu preciso equilibrar, tá? Aí, uma observação. Tá vendo que no início eu não fechei tanto quanto aqui no meio? Por quê? Aqui era bem falhado, mas eu não quis deixar tão fechado quanto o meio para causar um degradê de frente para trás. Porque se eu faço aqui muito junto, muito aglomerado, fica até igual toda a sobrancelha. Mas quando você olha o rosto da cliente, que tem esse perfil de sobrancelha, fica muito pesado. O início nunca pode ser carregado, senão fica com olhar de bravo, com olhar de tenso. E aí fica pesado, não fica harmônico. E aí eu promovi esse degradê fazendo os fiozinhos mais separados. Porém, fechei onde estava mais falhado. Agora vamos para esse outro caso aqui. Esse caso aqui era um caso no qual a cliente tinha pelos por toda a sobrancelha, porém era um pelinho muito fino, muito ralo. Quando o pelo é muito ralo, nesse caso a gente tem que fazer praticamente em toda a sobrancelha. Por quê? Porque a pele da cliente aparece. Então se eu faço só, por exemplo, só aqui ainda ia aparecer falhas. Nela eu fiz em tudo, só que aqui dentro onde tinha pelo, eu não preenchi tanto, fiz mais separadinho, mas eu fiz. Porque se eu não fizesse, aqui ainda ficar mais claro, já que o pelo dela era muito ralo e fino. Então, eu fiz em toda a sobrancelha. Agora sim, ó, resumindo com vocês. Entendem a diferença? Entendem a diferença de você fazer somente aonde é preciso? Tá? E para quem é aluno, eu vi aqui perguntando que para quem é aluna, se tem algum desconto nesse novo método. Tem sim, tá? Com certeza vai ter, depois eu vou anunciar para vocês. Então, aqui, ó, é sobre a percepção visual das falhas.